Primeiro podcast, Momento Jurídico, com o tema violência doméstica. Estará presente conosco hoje o doutor Everson Silva e a enfermeira Ana Paula Almeida estará conosco para ter esse bate-papo sobre violência doméstica. Não perca, divulgue, compartilhe, fale com seus amigos, familiares desse bate-papo tão importante para você, mulher, nesta noite. Doutor Everson. Quero agradecer ao doutor Antônio e a enfermeira Paula por esse convite. Fico lisonjeado. Vamos falar sobre a Lei Maria da Penha, Lei 11.340 de 2006, as formas de violência, as medidas protetivas e os canais que a mulher pode se valer para fazer suas denúncias. Tá? Doutora enfermeira Paula, te passo a palavra. Uma boa noite. Boa noite ao pessoal da mesa, aos doutores. Sou a enfermeira Paula, do projeto Minutos Papo de Mulher. Eu quero agradecer o convite do doutor Antônio Medeiros e felicitar pelo mês do advogado, né? O dia 11, o último dia 11, foi o dia do advogado, e estender a essa felicitação à nossa doutora Rose, doutora Bia, e aqui nós estamos para esse assunto tão importante. Eu quero introduzir a minha fala com uma história. É possível a gente fazer? Claro. Eu trouxe aqui uma história de violência doméstica. Eu sei que essa pauta é muito extensa, muito ampla, envolve muitas situações, mas nós vamos desmiuçar, vamos conversar sobre as formas de violência. E a mulher que eu vou trazer aqui, a história dessa mulher, eu vou dar um nome fictício para proteção, eu vou chamar de Joana. Então, a história da Joana é o seguinte: ela é uma mulher evangélica, iniciou um relacionamento aos 19 anos e começou a perceber, aos poucos, foi progredindo uma violência. É uma jovem cheia de sonhos, como todas as mulheres, vontade de estudar, e ela trouxe esse testemunho, esse depoimento. Nós temos um projeto, além do Minutos Papo de Mulher, nós fazemos parte de um projeto chamado Amar e Querer, em combate, em ajuda, em rede de apoio às mulheres que sofrem esse tipo de violência. E essa Joana, essa nossa... que está até assistindo, vai assistir e permitiu essa história. Ela veio então, como eu disse, desde o início sofrendo essa violência. O agressor, ele agredia e como recompensa ele dava um brindezinho. Olha, se você me perdoar, eu deixo você fazer faculdade. Se você me perdoar, olha, você pode ir na manicure, porque essa mulher, ela não podia chegar nem no portão de sua casa. Os vizinhos comentavam: nossa, Joana, a gente não te vê aqui na rua. E ela só chegava no portão acompanhada desse agressor. E como todo tipo de violência, às vezes a mulher não percebe que está nesse ciclo, que está envolvida nessa situação. E assim foi o caso de Joana. Nós vamos falar aqui sobre os tipos de violência, e a principal, uma que a Joana nos comentou, nos passou, foi a violência sexual. Ela era impedida de tomar o seu anticoncepcional, ela tinha um ovário uma síndrome de uma situação, uma doença ovariana, e ela tinha que fazer a reposição hormonal. E esse agressor pegava todos os comprimidos e descartava no vaso e dava descarga. Porque, segundo ele, ele queria ter uma prole grande para ela se ver ocupada diante de tantos filhos. E também, se ela tomasse o contraceptivo, ela poderia dar abertura para que tivesse relação sexual com outros homens. Olha a mente desse agressor. E ela não ia no salão fazer cabelo, manicure, isso tudo ela não podia fazer. E certa vez, ele agrediu tão fortemente. Nós vamos falar aqui sobre como acontece esse ciclo. A violência doméstica, ela não começa
com uma coisa mais grave, a violência física. Uma coisa sutil. É sutil, vai bem devagar. Então, é uma progressão. Ela foi sendo enlaçada, foi sendo por causa desse agressor. E aí ele falou assim, você vai fazer a faculdade. Mas isso foi depois de um acordo, porque ele quebrou o dedo do pé dela. E ela deu entrada no hospital de Saracuru, no Adão Pereira Nunes. Chegando lá, como acontece, eu como enfermeira, já trabalhei no Hospital Albert Schweitzer em Realengo, já vi vários casos de violência doméstica e não foi diferente. O agressor chegou acompanhado da vítima. Socorrendo. Socorrendo. Eu estou aqui, estou precisando de assistência. E ele levou essa Joana até o Hospital Adão Pereira Nunes. E nós, como profissionais de saúde, nós temos essa visão e nós reconhecemos, mesmo quando o agressor mente, nós reconhecemos que ali tem alguma coisa errada. E essa nossa mulher de hoje, da história, o médico perguntou, mas Joana, o que aconteceu com você? Aí ele tomou a palavra, como sempre. Ele, não, doutor, agora você vê, essa mulher tem mania de limpeza. Ela foi fazer a faxina, bateu na quina do móvel. E essa, não foi, Joana? E ela balançou a cabeça que sim. Por quê? Se ela falasse que não, ela estava correndo um sério risco de não conseguir chegar aonde ela chegou até hoje. Então, além dessa violência física, a violência patrimonial, que diz, depois nós vamos falar mais certinho, mas ela, estou contando da Joana, ela na faculdade, ele já tinha deixado, eu vou deixar você fazer faculdade. E quando ela não obedecia esse agressor, fazia, como fala, contrariava esse agressor, ele falou assim, você está aqui na faculdade, mas eu não gostei do seu comportamento. E se irritava, uma tensão, começa a tensão, uma tensão muito forte, e ele rasgava todo o material da faculdade dessa mulher. Rasgava tudo. E aí, essa mulher ficou num ciclo de violência. Ela foi e voltou nesse relacionamento 15 vezes. Ela não tinha força. Ela não tinha coragem, ela tinha medo de dar um basta nisso. E por quê? Porque a mulher não consegue denunciar, talvez. Porque a mulher não consegue gritar. Porque a mulher não consegue terminar esse ciclo. Porque ela é, muitas vezes, dependente financeira, afetiva, emocional. Como que eu vou sair desse ciclo se eu não tenho nem como me sustentar? Como que eu vou sair desse ciclo? Porque esse agressor, no mesmo tempo que ele bate, ele dá flores. A gente fala do narcisista também, tem um pouco a ver. Uma pessoa, um agressor que vai e pede perdão, promete que não vai acontecer, mas eu prometo. E esse agressor da nossa inscrito no nosso canal, está aí provavelmente nos assistindo, ele falava isso. Me perdoa, amor, eu te amo. Você que foi culpado, você que provocou, fez eu fazer isso contigo. Então sempre o agressor coloca a vítima como a culpada. Então, e aí a vítima vai se recolhendo, os seus sonhos vão sendo engavetados, não tem coragem de enfrentar, porque muitas vezes, no caso da nossa história de hoje, era evangélica, então, hora que ele melhora. Nós aqui não estamos pregando e não estamos discutindo que Deus não transforma pessoas, mas se eu não quero, se a pessoa não quer, ela não pode ser transformada. Então, como esse ciclo, a gente fala que é uma espiral. Vai rodando, vai girando, e essa mulher vai caindo nos contos. E aí, até chegar na fase da lua de mel. A gente fala que é a lua de mel, né? Porque é quando ele se arrepende, quando ele dá flores, traz chocolate. Aí a mulher fala, nossa, Deus está ouvindo a minha oração. E Deus ouve sim, todas as orações. Mas ela acredita na transformação. Nossa, como ele melhorou. E aí ela fica feliz
E aí a igreja comemora. Nossa, ele foi transformado. Só que ele não quer ser transformado, ou não quis. E aí volta tudo de novo, esse ciclo, até chegar, sabe onde? No feminicídio. Então tudo começa, igual o doutor Antônio falou, sutilmente. Essa mulher vai acreditando na melhora do parceiro. Só que o parceiro não quer melhorar e ele defende a moral dele. Então, como é que fala? A gente fala da moral. Porque, não, eu tenho que honrar, eu tenho a minha honra. Como é que essa mulher vai ser mais poderosa do que eu? Como é que ela vai ter mais voz do que eu? Então, isso é muito sério. Eu queria que outras mulheres estivessem aqui na mesa, porque acho que eu sou a minoria aqui, né? 2 contra 1, né? 2 contra 1, mas eu estou representando as vozes de muitas Joanas. Talvez você que está nos assistindo não tem coragem de denunciar, porque você procura, olha em sua volta, a sociedade onde você, a comunidade que você participa, os seus familiares, não, mas ele é tão bonzinho, eu considero ele como meu filho. Só que entre 4 paredes, só a mulher que sabe. Até essa violência ser expandida e todos têm ciência e são convidados para o funeral dessa mulher. Infelizmente, essa é a estatística, né, dessa situação toda. Então, esse ano, né, agora fechamos o 18º ano de aniversário da Lei Maria da Penha. Tivemos alguns avanços? Teve algum avanço? Sim, tivemos. Mas pode melhorar? Sim. Pode ou não pode, doutor? Claro que pode. Mas assim, a mulher tem que saber dos canais que ela tem para fazer as denúncias, né? O número 180, as delegacias especializadas, né? A rede de apoio também pode vir da igreja, pode vir dos vizinhos, né? Pode vir da família, a própria família tem que estar ali alerta aos sinais. Atenta, que a mulher fica em silêncio às vezes, né? Exato. Por quê? Por que fica em silêncio? Porque fica com medo. Eu anotei uma coisa, deixa eu só voltar aqui no nosso caso aqui, real, da Joana, né? Que eu anotei alguns pontos aqui para destacar. Nesse caso específico, o homem, ele via a Joana como uma propriedade, né? Sim. Porque a Joana só podia fazer unha se ele deixasse, a Joana só poderia fazer faculdade se ele deixasse. Então assim, ele via a Joana como um objeto dele. É aquele objeto. A Joana pode fazer tudo que eu quiser que ela faça. Se ela desobedecer... Ele quer ter o controle. Ele quer ter o controle. É como se fosse um objeto, um pet de estimação. Né? A Joana pode fazer faculdade? Pode, se eu quiser. Se eu quiser. E depende da faculdade. Se a gente for analisar bem o caso a fundo, que a gente não tem informações, mas não poderia ser qualquer faculdade. Deveria ser a faculdade que ele achasse a correta. Ele escolheu. Sim, inclusive, doutores, ele a levava até a porta da faculdade e esperava até a aula terminar. Olha aí o ponto. Né? Então era propriedade realmente. Ele deixou, mas com a condição: eu levo, te espero e voltamos para casa. Tá vendo o sinal de posse que ele acredita ter? Que a Joana é a propriedade dele, é como se fosse um animal, um objeto, sim. Aí tem aqui, eu anotei outro ponto, que é a falsa sensação de mudança, né? Que ele sente que a pessoa sente, a vítima sente que ele mudou, não, ele não vai fazer mais isso, e ele volta assim, não faz a denúncia, não avisa ninguém, o que acontece? Ele volta 10, 20 vezes pior, né? E acontece, infelizmente, aí o feminicídio. Com relação até esse ponto importante, né, que a enfermeira Paula falou a respeito das 15 vezes que ela acaba voltando para esse homem, a própria sociedade começa a olhar com um certo... Não acreditar mais. Não acreditar. Ela gosta de apanhar. Eu vi isso. Eu vi isso. Ela gosta de apanhar, ela está com ele porque ela gosta. Então, a própria justiça e a própria sociedade, a própria família, ela começa a olhar aquela mulher de forma diferente. A gente não vai se porque meter ela mais. vai e volta, vai e volta. Ela não consegue quebrar esse vínculo e a família muitas das vezes tenta, aconselha, melhor sair, melhor se afastar. Agora é importante notar, que você falou a respeito do casamento, mas eu não acredito que comece no casamento.
eu acredito que já começa no próprio namoro. Sim. No próprio namoro, ele já vai observar, primeira coisa a observar, como que ele é com a mãe, como é que é com as irmãs, como é que é com as mulheres que estão à sua volta. Sim. Se ele é um cara que ele já é agressivo com essas mulheres, ou que ele é agressivo talvez com a própria namorada, ele não vai ser com a esposa. Sim. Claro que vai. Nós falamos que a violência ela se copia. Então ele retratou de alguém. Né? Alguém foi espelho, né? Que ele se retratou, viu a imagem. Então ele projeta aquilo na namorada. Inclusive, essa nossa Joana até me deu uma frase hoje, falando assim, ó. Todo agressor deveria vir com um sinal para que possíveis vítimas não caíssem na mesma armadilha. Só que é isso que o doutor falando. O doutor falou, existe sim um sinal. Que roupa você está saindo? Não, essa roupa não. Pode falar e troca. Ó, vou te dar uma informação aqui do escritório. Tem casos aqui de homens que respondem Lei Maria da Penha. Impressionante. Se a mulher fosse assim, no fórum, lá no distribuidor, desse o nome dele completo e verificar que aquele camarada ele já respondeu por Lei Maria da Penha. Ah, não, mas ele bateu ou ele agrediu a fulaninha, não vai... Será? Em casos do mesmo agressor, em todos os relacionamentos, ele batia nas mulheres. E as mulheres, ele só vai se repetir, só vai trocando de vítimas. Sim. E as vítimas vão se afastando e ele vai trocando. E as mulheres, né, por sua vez, elas não observam os sinais. Assim, doutor, se você pesquisar a fundo esse caso desse cidadão aí, não precisa citar o nome dele, né, óbvio, né, mas se você perguntar a ele, ele vai colocar a culpa na vítima. Vai falar, ela me provocou, a outra também me provocou, ou então ela começou, mas ele nunca vai assumir a culpa para ele. Sempre ele vai transferir a culpa, é aquela transferência da culpa. Vamos transferir a culpa para ela, porque ela me xingou, aí eu bati nela, porque eu cheguei em casa e não tinha alguma coisa da forma que eu queria, aí eu bati nela, né? Mas sempre a justificativa é que a culpa... Vamos fustigar o sistema? Quando a gente está falando da mulher, a gente procura tratar esses homens. Esses homens, muitas vezes, eles sentem esse impulso. Eles procuram ajuda. Pode se levantar, seja espiritual, seja procurar um psicólogo, seja procurar alguma coisa, porque não é normal. Você é homem, que está nos assistindo, que tem esse impulso, que já fez, que já pediu perdão, que ama a sua família, que ama a sua esposa, mas ele tem esse impulso, procura um tratamento médico, procura um psicólogo, procura uma ajuda do seu pastor, do seu pai de santo, do seu padre, quem é o seu orientador espiritual, procure, fale, porque muitas vezes, vocês já falaram, a respeito disso, eu estou retratando do que eu vivi. Porque tem uma frase que diz que todo estuprador, ele foi estuprado, mas nem todo estuprado, o que foi estuprado, será estuprador. É aquele que ele viu muitas vezes a sua mãe sendo agredida, que ele vai agredir. Mas ele já é propício a isso. Sim. Aí, opa, já que eu tenho isso, né, eu tenho uma tendência, eu vou procurar socorro. O importante é não disseminar isso, né? Não progredir isso, levar isso para frente. O que acontece? Assim, vamos falar um pouco aqui sobre as formas de violência, né? Não, antes de eu começar, né, já que eu comecei e não deu continuidade, a Lei Maria da Penha está fazendo 18 anos. O agosto lilás é em comemoração à Lei Maria da Penha, né? A cor lilás é uma cor feminina, né? Então, vamos embora colocar dia 7 de agosto, foi aí o dia de comemoração dos 18 anos da Lei Maria da Penha. Por quê? Eu já te interrompi, né, doutor? Mas pode falar, essa mulher, Maria da Penha, quanto ela sofreu para botar em pauta essa lei? Então, mas esse bate-papo nosso aqui pode salvar vidas. Exatamente. Esse bate-papo aqui, você que está absolvendo, que está escutando esse bate-papo, principalmente esse caso real, você pode ficar atento, como a enfermeira Paula falou a respeito que ela chegou com o pé quebrado, o dedo quebrado, que os profissionais da enfermagem já visualizaram, já detectaram que aquela mulher é uma vítima de violência doméstica. Você homem, você pai, você filho, você irmão, porque muitas vezes acontece próximo de nós, é parente nosso, e nós não estamos vendo aquela mulher de certa forma pedindo socorro, porque ela não fala, não verbaliza. Sim, a sociedade diz, briga de marido e mulher, eu não vou meter a colher.
Foi aquele caso, 15 vezes, ela indo e voltando, deixa pra lá, deixa, ela gosta de apanhar. Novamente, está trazendo essa pauta, né? Só pra afirmar, tá, gente? Briga de marido e mulher, se mete a colher? Sim. Se mete a colher, sim, né? Mesmo que eles voltem, mesmo que eles fiquem... O que acontece? Muitas vezes o casal fica chateado, né? Porque fulaninho se meteu na minha vida, ninguém vai se meter na minha vida. Vai falar as formas de violência, né? Vamos então para a forma de violências. Porque as formas de violência não é só física, tem a violência física, a violência psicológica, a patrimonial, a sexual e a moral, né? Então, assim... Entrando agora é institucional também. Não, se já falou sexual, então quer dizer que a mulher casada ela pode se negar a não ter relações com o seu marido? Doutor? Explica isso agora. Explica esse tema, mas eu sou a mulher da mesa. Então explica aí. Quer explicar? Quero explicar. A Bíblia diz que o meu corpo é do meu cônjuge e o dele é meu. Mas se não houver consentimento na relação e for obrigatório, forçado, é considerado um estupro marital. Um estupro marital. Então, tem que ter um acordo. Amor, eu não quero. E aí o homem prende os braços dessa mulher e começa o coito, a relação. Então, isso é considerado um estupro. Que pode ser denunciado, que vai responder criminalmente, é fato. Mas assim, o que me deixa perplexo sobre esse assunto é você chegar num homem casado e perguntar pra ele assim, você sabia que você pode estuprar sua mulher se ela não quiser ter relação sexual com você e você, mesmo assim, forçar você estar estuprando sua mulher? Então, você vai falar, o corpo dela é meu, a Bíblia assim, diz isso. A gente está falando na parte evangélica, a religião. Só que se ela não permitir, doutor, é estupro. E pode chamar seus conselheiros. Inclusive, a gente está até falando sobre isso. Quando a mulher vai buscar rede de apoio nas igrejas, como esse líder vai orientar essa mulher? Exatamente, né? Assim, eu estou falando assim em redes sociais. Se você fizer esse tipo de comentário, que é possível um homem casado estuprar uma mulher, ele vai olhar para você e vai falar assim, impossível. Como é que eu vou estuprar minha própria mulher? Como? É possível. Sem consentimento. É só ela falar não. É só ela falar não e você dá prosseguimento. Sim. Ou seja... não sei se eu já falei aqui, mas o estupro também era considerado, que não era considerado crime. Se era assim, a mulher tá com um shortinho, uma sainha, então ela que provocou. E aí não era crime, esse homem não caracterizava como crime. Não. Os doutores que estão aí na base da lei, aí se tivesse de burca ou com roupão e o cara chegasse e fizesse essa violência sexual, aí era considerada crime. Não, mas isso quando você vem falando isso aí, dentro da sociedade, entendia, a sociedade machista, lá entendia atrás, isso. Lá atrás. Porque estupro é estupro, crime é crime, sempre foi. Sim. Então, assim, independente de roupa, muitas vezes o homem, o agressor, ele quer justificar, mas ela que me instigou, ela que fez. Não, é igual a violência doméstica. Não, ela que aumentou a voz, o agressor normalmente ele fica buscando desculpa por que fez isso. Subsídios ali para justificar a violência dele. Assim, sobre sociedade machista é importante mencionar que no Código Civil, agora eu não me recordo se era no de 2002 ou no de 2016, que tinha o seguinte conceito de mulher honesta. Aí agora, qual é o conceito de mulher honesta? Isso aí, eu vi isso. Foi tirado. Foi tirado, mas qual é o conceito de mulher honesta? Não se tem. Não tem conceito. O que seria uma mulher honesta? O que seria, né? Então... É complicado esse tema. Então, agora vamos para os tipos, então? O doutor Medeiros se empolgou aí. Vamos nos tipos. Aqui na Lei 11.340, que é a Lei Maria da Penha, aqui no artigo 7º, ela conceitua aqui os tipos de violência: a física, a psicológica, a sexual, a violência patrimonial e a moral. Eu vou só pontuar um específico, né, que aqui a Lei 13.772 de 2018, ela acabou abrindo mais o leque para violência psicológica. Só vou ler aqui esse inciso. A violência psicológica é entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional e diminuição da autoestima,
ou que lhe prejudique, perturbe em pleno desenvolvimento e que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, violação de sua intimidade, ridicularização, exploração e imitação do direito de ir e vir, ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e autodeterminação. Ou seja, a violência psicológica é muito extensa. Nossa, muita coisa. Aqui chegou uma pergunta aqui interessante para a enfermeira Paula, que falou a respeito quando chega no hospital. Quando a equipe médica atende uma mulher com violência doméstica, existe algum protocolo, tipo afastar essa mulher para um canto? Existe um protocolo na medicina, no hospital ou não? Não existe. Então, o serviço social vai vir fazer essa busca ativa, essa abordagem, né? Vai fazer a abordagem com essa mulher e vai encaminhar para os órgãos competentes para fazer esse encaminhamento de crime. Tá, mas ela não quer fazer. Ela não quer fazer? Não faz nada. A mulher tem que fazer. Hoje em dia, chama em todos mas os tem um apoio psicológico? Chama o serviço de psicologia da unidade e geralmente no próprio hospital já tem lá o plantão policial. Esse plantão policial, ele é acionado. Sim. E essa mulher, ela vai toda aquela proteção em relação, mesmo que ela não queira denunciar, mas ocorre o boletim. Sim, daquela agressão. Daquela agressão. Não, daquela violência, sim. Tá. Aqui uma pergunta para o doutor. Com relação ela foi na delegacia e fez o boletim de ocorrência. Ela tem já sabe a medida protetiva da delegacia ou não? Como que acontece isso? Não, a medida protetiva não sai direto da delegacia. Ela ainda tem que passar por uma supervisão do Ministério Público, né? Para ver se é cabível ou não essa medida protetiva, né? Mas sem querer cortar a pergunta do colega que fez... Eu queria fazer só... Se a enfermeira Paula não conseguiu entender, se não conseguiu entender a resposta, o doutor Everton, pede pergunta aqui de novo que a gente tenta esclarecer. Não pode ficar com dúvida. Eu só queria voltar aqui o assunto da enfermeira Paula, que eu queria saber, assim... O pessoal está participando, hein? O pessoal está aqui frenético aqui. Oh, que legal! Fazendo a triagem. É muita gente falando. Enfermeira Paula, eu queria saber se, além das marcas físicas que a vítima sofre, se ela tem outros sinais que ela chega apresentando lá para vocês no pronto-socorro. Assim, uma aparência meio... Não, às vezes não tem perfil, às vezes ela é tão camuflada essa violência, que às vezes, se a psicologia não entender isso, passa por batida. Se não tiver lesões, porque às vezes o agressor bate na cabeça, bate em lugares que não deixam marcas. Então, se não tiver lesões, é mais o serviço de psicologia. E quando essa mulher vai verbalizar choro fácil, acuada... Pergunta aqui que eu achei interessante. Nível social difere? Não. Qualquer nível? A classe alta social não interfere. Alta ou abaixa, a violência não tem perfil social. Então existe em todas as classes? Em todas as classes. A estatística diz que a cor da pele interfere. A pele negra, na estatística, diz que a mulher negra é mais acometida pela violência. Antes do início, a senhora falou a respeito de uma estatística que vem falando a respeito do futebol e a respeito dos cultos evangélicos. Uma estatística, tem como a senhora comentar a respeito dessa estatística? Então, como eu disse, no meio religioso, não só no evangélico, mas no religioso, sempre chega aquela família com um perfil bonito, né? Mas a violência está acontecendo. A violência, segundo a estatística, acontece depois dos cultos de domingo. A violência doméstica, por quê? A mulher vai para a igreja, adora o Senhor,
participa dos conjuntos, dos grupos, e quando chega em casa, o agressor está totalmente enfurecido. E quando ele não faz parte da mesma igreja. Às vezes ele também é evangélico, mas ele está, como eu falo, de capa de ovelha. Mas aí ele agride essa mulher, a mulher fica acuada, não desempenha suas funções na igreja, tem dons, mas não pode porque é podada, seus sonhos, seus projetos, tudo são podados. E voltando rapidinho sobre a violência psicológica, o Dr. Everson falou sobre o isolamento. O isolamento ele é muito interessante porque essa mulher começa a ser, novamente eu falo, podada. Rede social, ela começa a desaparecer da rede social, ou só faz rede social em conjunto. Telefone, o telefone dela, ela não pode mexer no celular, ou é tomado esse aparelho. Supervisão. É a supervisão. E até da família, essa mulher é tirada. Não vai mais nas reuniões familiares. Por quê? Quando essa mulher está totalmente dentro dessa bolha, não tem para onde ela correr e pedir socorro. Ela não tem mais amigos porque ele tirou. Não tem mais família porque ele tirou. Não tem o meio social, o evangélico, onde ela participa, ela não frequenta mais. Então o que acontece? Ela não tem para quem pedir socorro. É isso que o agressor quer. Quer essa vítima totalmente isolada para ele poder manipular. E aí entra a depressão, a baixa autoestima, essa mulher não quer mais se arrumar, fica à mercê dessa criatura agressiva. Vamos só para a gente não ficar na dúvida, com relação, essa mulher ela sofreu a violência, ela procurou a delegacia. Quando ela sai com a delegacia, ela sai com uma medida protetiva que o delegado pode dar. O importante notar que se olhar na folha, normalmente fica na folha de trás, ela tem que procurar o Ministério Público durante 5 dias. Nesse 5º dia ela tem que ir lá até o 5º dia e falar que efetivamente precisa dessa medida protetiva, essa medida protetiva vai para o juiz, que o juiz assina, aí sim. E outra coisa que tem que ser observada, esse agressor ele tem que ser notificado daquela medida protetiva. Então, se ele não tiver ciência, não está valendo? Não está valendo. Ele tem porque que assim, saber. a mulher tem essa medida protetiva, ele chama a polícia. Vai chegar, liga para o 90, como o doutor falou, chega a viatura lá e ele fala, não, como eu já tivemos casos aqui de conduzirmos uma pessoa para a delegacia, e o que ele falou para o delegado foi justamente isso, eu não fui notificado. Então, o agressor chegou na casa, né, nos ligou, nós fomos até o local, chamamos o 90 fez o procedimento, levou ele até a delegacia, o delegado simplesmente falou isso. Ele não foi notificado, doutor. Então naquele momento ali, ele teve, né, não deu para cumprir a medida protetiva. Então a mulher, muitas vezes, ela acha que está com a medida protetiva e muitas vezes não está. Então, mulheres, fiquem atentas. Saiu da medida protetiva, efetivamente procura o Ministério Público da sua comarca e efetivamente vá lá e fale, relate que você necessita dessa medida protetiva que normalmente será atendida. Claro que o juiz ele vai analisar. Porque, e outra coisa, já que a gente falou nesse tema, começando já indo para a parte final, muitas mulheres têm usado a Lei Maria da Penha justamente para atacar o homem, né? Que se faz de vítima. Então, muitas vezes tem mulheres que essa lei é tão bonita, fazendo 18 anos, e tantas e tantas mulheres têm usado para afastar o marido da casa. Outra coisa, ele pega essa mulher, né? Normalmente ele já tem a casa mobiliada, bota essa mulher dentro de casa, ela diz que ela vai na delegacia, faz uma falsa denúncia ou denúncia caluniosa, a medida protetiva vem, afastando ele do lar. Então ele não agrediu essa mulher e agora ele é retirado da sua própria casa. Então o homem também tem que ficar atento a isso. E você, a mulher, não use essa lei que tem salvado tantas vidas para destruir a vida de um homem que talvez tenha tentado te ajudar e você, por sagacidade, tenha usado a lei para destruir a vida desse homem. Então, infelizmente, né, tem um lado bom da Lei Maria da Penha e tem trazido essa mazela no nosso meio. Então, doutor, se tratando aí depois de da medida protetiva, por exemplo, a mulher está lá no centro do Rio e ela tem um comércio aqui em Duque de Caxias.
o agressor está nesse comércio em Duque de Caxias. Aí ela aciona, ó, o agressor está lá no meu comércio. A medida protetiva diz só da proximidade desse agressor ou mesmo ele estando longe dela, mas estando no local onde ela trabalha, ou perto de algum familiar, da mãe, da tia, também é a quebra da medida protetiva? A medida protetiva vem falando normalmente em metros daquela mulher. Né? Então, se ele tiver no comércio, não é ameaça direta? Depende da situação. Eu estou aqui no seu comércio, olha eu aqui. Eu estou aqui. Aí é quebra da medida protetiva. Então, nós já estamos... Vamos encerrar, muito bom. Foi muito bom. Muito bom. Vamos falar só da rede de apoio? Então, sim, a quem procurar, a quem, né? O Dr. Everson falou muito bem, diz que 180. As delegacias especializadas. Por ter delegacia especializada, as mulheres muitas vezes, assim, claro, num caso de emergência, ela procura qualquer delegacia. É claro, sim. Outra coisa, chegou numa delegacia, é numa delegacia especializada. E chegou lá, o policial te tratou mal, você fala assim, vou levar para a corregedoria. Isso, sim, e leve. Isso que eu ia falar, porque a mulher é constrangida na delegacia quando o policial vai, fica jogando piadinha. Essa própria Joana, que nós trouxemos a história, ela foi fazer a denúncia, a primeira denúncia. E lá, por ela ser uma mulher bonita, lá ela sofreu vários tipos de piadas, de palavras que não vêm ao caso, por próprios profissionais da segurança. Né? Assim, aí você vê, né? A mulher chega lá vitimizada, sofreu bastante, quando chega lá precisando de apoio, precisando de um acolhimento por parte da delegacia ali ainda ridicularizada. Então, por isso eu sugiro a procurar uma delegacia especializada. Mas não deixe de fazer se na sua cidade não tem uma delegacia especializada. Aí pode ir no CRAS, pode ir numa unidade básica de saúde. Eu trabalho numa rede básica. Então, quando você chegar lá, você vai ter um acolhimento. Não tem na minha cidade uma DEAM, uma delegacia de mulher. Vai na rede básica, vai no CRAS, vai num lugar que possa te acolher. E eu tenho certeza que os profissionais estão preparados. A nossa oração é que todos estejam preparados, e até a sociedade, para que essa mulher venha a ser acolhida. E eu falei aqui antes que quando nós saímos dessa porta, desse local tão legal, essa conversa, nós sabemos que a violência não vai diminuir. Mas é como se fosse uma pílula. Cada vez uma dose homeopática e nós vamos dar um basta nisso, se Deus quiser. Eu quero agradecer todos os telespectadores que estão aí nos ouvindo. Muito obrigada. Né? Quero agradecer a enfermeira Paula pelo papo do Momento Papo de Mulher, o doutor Everson Silva. E você divulgue, né? Compartilhe. E essa conversa pode salvar vidas. A Lei Maria da Penha tem que ser falada e tem que ser disseminada. Você, mulher, não fique calada. Essa lei pode salvar você. Eu quero agradecer e convidar você para participar, entrar lá no canal Minutos Papo de Mulher. É um canal onde nós temos essa conversa, inclusive essa live vai estar lá em cortes. Então eu convido você a se inscrever no canal Minutos Papo de Mulher e o Instagram Paula Almeida Palestrante. Quero agradecer ao Dr. Antônio, a enfermeira Paula. Vou deixar só uma palavra final. A palavra desse podcast é acolhimento, gente. Então, assim, acolha a mulher. Rede de apoio. A rede de apoio, a vítima, sabe? Se você sabe de alguma mulher que está sofrendo alguma violência, denuncie, porque briga de mulher se mete a colher. Se mete, sim. Uma boa noite.